Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Comentários de Quinta. Hoje, na verdade, a gente vai publicar ele numa sexta-feira, provavelmente, porque a gente está fazendo um episódio um pouco diferente para vocês. A gente está tentando inovar, né, com alguns formatos um pouco diferentes. E hoje a gente vai comentar de um caso que essa semana teve muita repercussão, que é o caso da doutora Deolane, e que ela foi presa, depois foi solta, e a gente vai explicar alguns detalhes relacionados a esse caso. Bom, como sabemos, a doutora Deolane ela foi presa dia 4 de setembro, né, lá no Recife, ou seja, faz 7 dias hoje, a gente está gravando no dia... Não, 8 dias hoje, a gente está gravando no dia 8, né, mas ela e a mãe, Solange Bezerra, foram presas, acusadas por uma operação, né, investigação, são alvos de uma organização criminosa de lavagem de dinheiro, certo? E jogos ilegais. A Polícia Civil, lá de Pernambuco, ela diz que essas empresas de aposta, empresa hoje em dia chamada de bets, né? Estavam sendo usadas como lavagem de dinheiro. Como a maioria de vocês deve saber, a doutora Deolane, ela é uma influenciadora que ficou famosa porque ela era casada com aquele MC Kevin, que morreu caindo de uma varanda. E ela, depois disso, acabou tendo muita mídia e ela virou influenciadora. Ela é advogada, né, e ela virou influenciadora. Hoje em dia tem mais de 20 milhões de seguidores e ela usa suas redes sociais para ostentar. Ela ostenta bastante com viagens, com carro de luxo, com joias, com itens de luxo e divulgar determinados jogos. Esse ano, e aí foi o que abriu os olhos da polícia, esse ano ela abriu uma empresa dessas de aposta com um capital de 30 milhões de reais. E ela tem envolvimento, segundo a polícia, com um considerado bicheiro, né, lá em Pernambuco, lá em Recife, chamado de Darwin. E ele está sendo investigado também. E ela recebia dinheiro dele. Segundo a defesa de Deolane, ela tinha realmente contrato e recebia dinheiro desse Darwin, porém era contrato de publicidade, para fazer a publicação dessas apostas e não de lavagem de dinheiro. Porém, ela é sócia de uma dessas apostas, chamada de 01.bet, né? Então, saiu até no Fantástico falando que ela era sócia, enfim. É, Nesse sentido, é que houve essa operação onde ela foi presa, certo? E foram bloqueados, se eu não me engano, 20 milhões da conta dela e 3 milhões da conta da mãe. Fora alguns outros itens de luxo que também foram apreendidos lá na casa dela, joias, marcas de grife lá, itens com marca de grife, foram todos bloqueados porque alguns deles teriam origem ilícita. Então, a operação é interessante, ela é chamada de integration, que é a última fase da lavagem de dinheiro, né? A gente tem na lavagem de dinheiro 3 fases, né? A fase de colocação ou placement, a fase de ocultação ou layering e a fase de integração ou integration. Então, o nome da operação é esse último, né? Integration, onde se colocaria os itens em circulação, os itens que já teriam sido lavados, né? Eles já seriam colocados em circulação no mercado formal. Então, em resumo, o caso da Deolane é mais ou menos esse que a gente queria comentar com vocês hoje. Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando, acompanhando nossos comentários de sexta, né? Um spin-off dos nossos comentários de quinta, excepcionalmente para a gente poder esclarecer você, nosso ouvinte aí, nossa audiência cativa, do caso envolvendo aqui a influenciadora doutora Deolane. De início, eu queria conversar com você, exatamente aí com você, que está aí gastando seu rico dinheirinho, seu suado dinheirinho nos bets da vida. Sai dessa, cara. Sai dessa. Me diga aí, coloca aí nos comentários quantas bets você viu falindo porque perdeu dinheiro para os apostadores. Nenhuma. Nenhuma. Desde que o mundo é mundo, quem ganha é o cassino.
Quem ganha é a casa de aposta. Esquece isso daí. Vamos comentar o caso agora e vamos falar das implicações processuais penais, porque são muitas. Esse caso aqui que a gente está comentando, ele segue em segredo de justiça. Então, diferentemente das decisões que nós acabamos conseguindo o inteiro teor, podemos até passar para a nossa audiência e analisamos com mais afinco, aqui a gente teve que ficar buscando, né, migalhas ali, restolhos de informação que surgiam nos sites para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo. Porque o caso vem do inquérito sigiloso, totalmente sigiloso. Então a gente sabe o que a imprensa diz pra gente, ou que a polícia quis falar, ou que a defesa quis falar também, né? Exatamente, exatamente. E aí, pelo que me parece, nós estamos. Provavelmente caiu um lenço aqui do bolso do Marcos. Pelo que me parece, a gente está lidando aí com a organização criminosa, lavagem de dinheiro, possivelmente outros crimes agregados, o que no final das contas dá um somatório de pena um tanto quanto alto, mas que isso sozinho não poderia justificar uma prisão preventiva. Então, se nós estamos primando por um regime mais rigoroso de cautelares, devemos sempre lembrar que, pelo menos de forma teórica, infelizmente essa teoria e a prática se divorciam muitas vezes e podemos até conversar sobre isso. Nós temos a prisão preventiva lançada como uma espécie de antecipação de pena, como uma espécie de dar uma satisfação à sociedade diante de algo grave. Ok, eu não descarto a gravidade. A questão é que, pelo menos desde 2011, a prisão preventiva ela só deve ser usada quando nenhuma das outras cautelares do artigo 319 conseguir atingir o seu objetivo, sua finalidade. E nesse contexto, nós conseguiríamos evitar, a justiça conseguiria, pelo menos poderia tentar evitar ou alcançar a sua finalidade sem necessariamente lançar mão da prisão aqui da famosa, vulgo, doutora Deolane. Logo em seguida, poucos dias depois, ela é solta por causa do filho menor, né, que dependia dela e tudo mais. E aí foram colocadas cautelares inominadas, né? Então a gente precisa aqui trazer esse segundo ponto, também bastante importante. Há muito tempo que a doutrina processual penal, pelo menos parte dela, defende, pelo menos uma parte, um poder geral de cautela do magistrado, importando ali questões do processo civil ligadas à proteção do patrimônio, que é o que o processo civil vai se preocupar, trazendo para o processo penal. Isso era muito usado, Marcos, quando não existiam as cautelares diversas da prisão. Porque, como existia só o binômio, né, o preso ou solto, os juízes questionavam que seria necessário ter ali um cardápio maior de cautelares. Então, eles clamavam por um poder de criatividade de cautelares para que eles não precisassem necessariamente colocar alguém preso. Só que aí, em 2011, com a Lei 12.403, surge o artigo 319, ou modifica-se o artigo 319. E com a modificação dele, surgem 11 cautelares. Se espremer 12 cautelares, contar lá com 320, contar com outras possibilidades, sem contar com a cumulatividade. Então, a gente consegue hoje resolver, e aí vou chutar números aqui, tá? 80% das prisões provisórias, cumulando cautelares, né? Ou graduando ali a depender da intensidade. Porém, por mais que o legislador diga lá no 315, parágrafo 3º, segundo, terceiro, que a prisão preventiva não pode ser usada como antecipação de pena, isso acaba não funcionando. Exatamente, pessoal. E eu diria ainda mais, André, em relação à prisão preventiva hoje em dia, além dela servir como antecipação de pena, após o pós-Lava Jato, né, uma herança da Lava Jato, ela serve como uma espetacularização do processo também. Então, esses nomes de operação, eles não são à toa, esses nomes chamativos, né? O nome dessa operação é Integration, por exemplo, né? Nem tão chamativo assim. Tem outros muito mais com nomes da mitologia grega ou enfim, né? Mas a prisão preventiva hoje em dia, ela serve muito mais para isso do que para cautelar o processo, né? Ela serve para antecipar uma pena e dar satisfação à sociedade e para espetacularizar o processo e jogar para a mídia, né? Isso ficou muito mais forte com a Lava Jato, o que é uma problemática, porque isso não é a função da prisão preventiva. E no caso da Deolane, me parece que foi isso que aconteceu. Não necessitava dela ser presa preventivamente, no primeiro momento já. Não necessitava. Existiam outras cautelares que poderiam já ajudar a proteger determinadas questões processuais. Veja, que na verdade nem processo tem, né? É investigação. A gente não tem um processo formal ainda, não houve denúncia, ela está sendo investigada, né?
Aqui a gente não está falando de mérito, se ela é culpada ou se não é culpada, até porque a gente nem tem acesso, como o André falou, ao processo, à investigação. A gente está falando do que a gente tem, né, da imprensa e das defesas e da polícia. Então, mas mesmo assim, não me parece, e eu acho que acredito que para o André também, não parece que teria indícios suficientes e motivos para ela ser presa preventivamente, porque a prisão preventiva ela é extrema ratio. Existe a regra, a gente às vezes esquece isso, a regra é sempre a liberdade plena. Existe a restrição da liberdade, e o 319 do CPP ele traz diversas cautelares que restringem a liberdade, umas menos, outras mais. Vejam, tornozeleiro, por exemplo, já é uma restrição gigantesca. Ou vocês que ficaram na pandemia presos em casa não se sentiram presos também, né, e restritos na sua liberdade? É claro que sim. Então, a tornozeleira, ela faz com que, inclusive, tem raio zero da tornozeleira. Existem várias formas de você tentar cautelar o processo. Então, me pareceu, no primeiro momento, que essa prisão preventiva, ainda mais por ela ter filhos menor de idade, foi já excessiva. E aí veio a posterior liberdade dela, né? O habeas corpus liberou ela, e com algumas cautelares que estão lá no 319, porém com cautelares inominadas, né, que não estão lá. E uma dessas cautelares foi a proibição de falar com a imprensa, a proibição de publicar em redes sociais, porque ela seria uma influenciadora. Não existe essa cautelar no 319, é uma cautelar inominada. Alguns autores vão dizer que é ilegal, que não poderia, né? Mas, enfim, como o André disse também, acaba que a jurisprudência ela acaba entendendo que é possível. Mas, no meu entendimento, por exemplo, seria ilegal. Mas, até porque teria, como a gente falou, 319 com várias outras possibilidades de cautelares, né? Mas aí ela já saiu espetacularizando também. Já saiu falando com a imprensa, fazendo show e publicando nas redes sociais. E aí, no mesmo dia, foi decretada a prisão preventiva porque ela descumpriu essas medidas cautelares inominadas. E aí, vejam, que complicação, né? Porque as inominadas seriam ou não lícitas. E aí, após ela ter ferido essa prisão preventiva, porque ela feriu essa cautelar inominada, seria lícita ou não também? Enfim, então, esse é um resumo do caso da doutora Deolane que a gente trouxe aqui para vocês em relação ao caso que essa semana ficou em voga, né? Uma questão que eu estava aqui refletindo era se a proibição de publicar em redes sociais não seria equivalente ali a um afastamento das atividades profissionais. Mas, de qualquer maneira, seria uma espécie de analogia, né? Qual é a questão com o poder geral de cautela do juiz? É que, quando a gente está falando de normas de restrição de liberdade, estamos falando de normas que têm natureza penal. E se tem natureza penal, tem reserva de lei, né? Tem que ser feita por lei. Logo, se 2011 já se foram aí 13 anos, então tem que se adaptar, tem que criar outras cautelares diversas, tudo bem. Faz lá um PL, submete ao Congresso e aumenta, amplia ali as possibilidades de 309. Deixar para o juiz, eu Exato. acho que é um problema, uma discricionariedade gigantesca. Pode colocar qualquer cautelar que ele quiser da cabeça. Exatamente. E aí fica refém de um sistema de controle interno do próprio judiciário, que às vezes é moroso, né? E aí tem um ponto que a gente também não pode desconsiderar, que a investigada também não contribui com o caso, né? Então, se eu fosse advogado dela, eu estaria bastante #chateado, porque ela acaba de sair da entrevista, descumpre a cautelar. Então, não sei. Saudade da mãe, Marcos? Talvez seja, na verdade, uma forma de ela engajar na rede social, né? Porque a polêmica gera engajamento, né? Ela sabe, talvez, que não vai ficar tanto tempo assim por causa do filho. E não, vou engajar, né? Tô conjecturando aqui, obviamente. Eu não sei se ela gostaria tanto de ser presa novamente, mas não deixa de ser um engajamento a mais, né? Ela Para ela ganhar sabia, né? seguidor. Ela sabia, quer dizer, Ela é advogada, ela sabia. sabia que não ia descumprir ali a decisão, ia ficar Então, barato. é uma forma dela engajar, ganhar mais seguidor. Não sei quantos ela ganhou, não sigo ela, enfim, já tinha ouvido falar só, mas não acompanho. Mas eu sei que ela tem muitos seguidores, não sei quantos ela ganhou, né, com isso. Antes presa do que lisa, né? Bem, mas você que tá aí escutando a gente e acompanhando a gente, veja, segunda-feira, agora, na segunda-feira, feriado local, aqui em Alagoas pelo menos, dia 16, emancipação política em Alagoas, eu,
Professor, doutor, sim, no sentido doutor advogado, né? Professor doutorando Marcos Melo, estaremos juntos em uma live às 19h30, vulgo 7h30 da noite, lançando a nossa terceira turma de mentoria para advogados criminalistas. Terceira turma, Marcos. É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês na live e temos novidades, né? Com promoção, né? Lote promocional durante a live. Não percam. Até segunda-feira. Tchau. Tchau.